aula, vocês conseguiram assistir o vídeo? Eu não vi esse vídeo, não. Então, olha só, quem não conseguiu assistir, tio Gilbert postou na semana passada, no mesmo dia da aula, na quarta-feira passada, tá? Que foi dia 15, um pedacinho com um vídeo que eu fui lá na escola gravar, tá? Como a gente não teve a aula completa, aí eu fui correndo lá na escola gravar o vídeo para vocês. Aí eu usei a internet lá da escola. Então, nesse vídeo tem o finalzinho da correção que a gente estava fazendo e tem uma revisãozinha dos conceitos que a gente estava explicando. Então, quem não conseguiu assistir, vai lá na plataforma, na data do dia 15, que foi a quarta-feira passada, para Tia, terminar de corrigir o tia, livro. semana passada eu tinha faltado, porque aqui em casa estava sem internet, mas eu já assisti a aula já Ah, gravada. tá. Tá. Aqui a minha também eu consegui começar a aula, mas não consegui terminar. Eu estava com um probleminha aqui, mas aí agora eu já troquei o aparelho, eu acho que hoje vai correr tudo bem, tá? O que que a Tia, gente vai fazer hoje? Hoje nós vamos terminar a explicação desse capítulo, que é o último capítulo, tá? E no finalzinho eu vou passar o dever de casa com alguns exercícios que tem no livro para a gente terminar esse livro. A gente tem que terminar o livro na semana que vem. Esse módulo 2, que é o segundo bimestre, termina semana que vem, tá? Então a gente vai terminar as explicações hoje. Vou passar essas atividades para vocês fazerem sobre essas explicações. E aí, semana que vem, a gente corrige tudo, aí finaliza. Em agosto, a gente já vai começar o módulo 3, tá? Que é o terceiro bimestre. Então, a gente está com o nosso conteúdo todo certinho. Embora a gente tenha tido, né, semana passada um probleminha com a internet, mas a gente está com o nosso conteúdo todo certinho. E no vídeo que eu fiz na semana passada, eu avisei também que essa matéria que a gente estava vendo semana passada, que eu não consegui terminar, mas aí eu fiz o vídeo terminando, não está na prova. Então, não precisavam se preocupar, porque não estava na prova, tá? Eu ainda não tinha terminado a matéria, ainda faltava a matéria de hoje, então esse capítulo não tem nada na prova referente a ele. Eram já coisas que na prova só tem questões de coisas que a gente falou já bastante, já comentou bastante, coisas que vocês já viram até no ano passado que a gente relembrou. Então, eu acho que vocês conseguem fazer a prova direitinho, sem problema nenhum, tá bom? Bom, então nós vamos começar na página 260, tá? tia, Módulo 2, página 260. Tia, a prova tá fácil? Tá tia, muito fácil. Você ainda não pegou, não? eu fiz, pra mim tá Não, fácil. eu ainda não fiz a sua. Ah, ainda não fez. Ah, tá. Mas tá Eu tô bem fazendo em ordem que tranquilo. chegou. Eu também não fiz, tia. Ah, Tia, aí eu já fiz a proteína, só falta 5 só pra eu terminar. Tia, que eu tá tô bem, fazendo tá em bem ordem de como tranquilo. chegou. Ah, Só tá, sorte. entendi. Ok. Qual a página, tia, mesmo? Página 260. Hoje, tia, tá fácil. Bom, nessa página aí é uma continuação, né, daquela parte de química e física que a gente estava falando semana passada e semana retrasada, tá? Então, hoje a gente finaliza a parte de substâncias e misturas. Só que aí, antes da gente ver a separação das misturas, nós vamos falar um pouquinho sobre as transformações, tá? Na química e na física pode ocorrer transformações. Na nossa primeira aula sobre esse capítulo, que foi semana retrasada, eu falei para vocês que a química era a ciência que estudava os fenômenos químicos e a física, a ciência que estuda os fenômenos físicos.
Hoje nós vamos entender o que é essa transformação química e o que é essa transformação física, tá? Vamos conseguir diferenciar esses dois tipos de transformação. Bom, aí na página 260, ele apresenta logo para a gente duas figuras. Uma figura de uns cubinhos de gelo dentro de um potinho derretendo e uma fogueira, né? Algumas madeiras aí pegando fogo. Fizeram uma fogueira com esse fogo. E aí pede para a gente analisar essas duas situações, para a gente depois classificar em transformação química e transformação física, ok? Bom, o pessoal que está aí no chat conversando, não está na hora de conversar, senão a gente não vai conseguir entender essa diferença. Tia, eu não sei porquê, mas eu acho o fogo mó bonito. Ao mesmo tempo que ele é bonito, ele é bem perigoso, então a gente tem que tomar bastante cuidado, realmente. Tia, é bonito, perigoso e Um cara aqui na prejudicial pro minha meio rua, ambiente. tia. Um cara aqui na minha rua jogou fogo lá no mato, ficou um negócio grandão de fogo. Então, aí o que que acontece? Nessas situações, né, Entendeu? pode avançar numa determinada área e aí perder o controle, e aí a gente tem problemas, né? Tem que chamar o bombeiro para ajudar a gente. Tá? Ô, tia, o fogo ao mesmo tempo é bonito, é perigoso e é prejudicial pro meio ambiente. Exatamente, isso aí. Bom, aí ele pede para a gente analisar essas duas figuras e pensar, ó, na primeira questão, tá? Então ele coloca lá, ó, após algumas horas, em qual das situações a matéria não sofrerá alteração em sua estrutura química? Antes da gente responder se é o gelo ou se é a fogueira, a gente tem que tentar entender o que é uma alteração, tá? Para a gente responder certo. A alteração é quando esse tipo de transformação vai sofrer uma mudança, vai mudar. Tá Então, modificando, né, tia? isso vai se modificar. Então, por exemplo, aí a gente tem o gelo. Depois de algumas horas, a gente vai observar esse gelo, ele já não vai estar lá, vai estar a água líquida. Mas essa água líquida deixa de ser o que era antes. Aqui a gente tem uma água congelada, depois a gente vai ter uma água no estado líquido, mas ela deixa de ser água. Sim, vira gelo. Mas ela deixa de ser água? Não deve ser agora, Não. porque o gelo vira É o congelado. estado lá que eu Está esqueci. num estado diferente, né? Que ela estava congelada, passou para líquido. Se a gente pegar a água líquida e colocar no congelador de novo, Sólido. ela vai virar sólida de novo, ela vai virar o gelo de novo. Ela deixou de ser água por conta disso? Não, continua Não. sendo. Do jeito. Né? Ela só está em estado diferente, que estava sólido, foi para o líquido, e se tiver líquido e a gente colocar no congelador de novo, ela vai virar sólido de novo. Quando isso acontece, quando ocorre uma transformação, mas não altera o seu estado, não muda, permanece do mesmo jeito, vai continuar sendo água, a gente diz que essa transformação é uma transformação física, porque não alterou a composição daquilo ali que a gente está analisando. Agora, lá na fogueira, a gente tem aí alguns pedaços de madeira. Aí fizemos a fogueira, tá? Colocamos o fogo lá nos pedaços de madeira. Depois de algumas horas, se a gente voltar, a gente vai observar esses pedaços de madeira de novo? Não. Não. A gente vai observar o quê no lugar da madeira? Carvão? Vira, vai. Uma cinza, né? Ficou tudo torrado.
essa cinza é a mesma coisa que era a madeira ou virou uma outra coisa? Virou carvão. Virou carvão, virou outra coisa, certo? Quando isso acontece, a gente diz que essa transformação é uma transformação química, porque alterou aquilo que a gente estava analisando. A gente estava analisando a madeira pegando fogo e depois ela ficou lá o carvão e a cinzazinha, só o pozinho. No final da fogueira, quando a gente faz uma fogueira de festa junina, no final da fogueira a gente só vê o pozinho lá em brasa ainda, né? Mas só aquele pozinho cinza. A gente não consegue ver madeira nenhuma mais. Toda vez que acontecer dessa forma, que tinha uma coisa e virou outra coisa, aí a gente vai classificar isso como transformação química, porque houve uma alteração. Na transformação física, não ocorre transformação. Na transformação química, ocorre uma mudança, uma alteração, tá? Aí, embaixo, ele explica exatamente essa diferença, esses dois conceitos. O conceito de transformação física e o conceito de transformação química. Ele fala assim, ó, as transformações da matéria podem ser classificadas em físicas e químicas. Quando não ocorrem alterações na estrutura química da matéria, reações químicas, nem se formam novas substâncias, dizemos que ocorreu uma transformação física. Então, não ocorreu nenhuma alteração, tá? Pessoal que está conversando no chat, presta atenção, para de conversar. Senão a gente não vai conseguir seguir. Depois, na transformação química, aí ele explica também. As mudanças de estado físico são exemplos de transformações físicas, ou seja, do estado líquido para o sólido, do sólido para o gasoso, do gasoso para o líquido, tudo isso são transformações físicas. Por quê? Porque está ocorrendo uma transformação, mas não altera a sua composição. Se for a água, vai continuar sendo água. Não importa se é uma água congelada, se é uma água líquida, se é uma água no estado gasoso, mas tudo vai continuar sendo água, tá? Outros exemplos de transformações físicas são o papel sendo rasgado, o vidro quebrando, a dissolução de água e sal, entre outras. Então, todos esses exemplos que ele deu são de transformações físicas. Se a gente pegar um papel, ó, tem um papelzinho aqui. Se a gente pegar um papel e rasgar esse papel, ó, rasguei. Tem um monte de pedacinho aqui na minha mão. Mas ele deixou de ser papel por estar rasgado? Não. Não, Não. certo? Ele continua sendo papel. Agora vamos imaginar se eu pegasse esses papeizinhos e colocasse fogo neles. Eles iriam continuar sendo papel? Não. Não, eles ia iam ficar um monte de cinza, né? Só o pozinho. Então, quando a gente rasga, ele continuou sendo papel. Mas quando a gente coloca fogo, aí ele deixa de ser o papel, ele passa a ser a cinza. Ele rasgado é uma transformação física, porque não alterou, ele continuou sendo papel. Agora, quando a gente coloca fogo nele, aí já passa a ter uma alteração, já não é mais isso aqui. Aí é uma transformação química, tá? Então, vamos ver aí na transformação química. Ó. Quando ocorrem reações químicas com consequente alteração da matéria e formação de novas substâncias, dizemos que ocorre uma transformação química. Então, nós vamos marcar esses dois conceitos, ó, de quando ocorrem reações químicas até transformação química, e lá em cima de quando não ocorrem alteração na estrutura química até transformação física. Essas duas partes que tem
Transformação física e química em negrito. Vocês É vão pra marcar. marcar. Peguem um marca-texto aí e marquem, por favor. Até transformação física. Isso, até transformação física e depois até transformação química, que são os dois conceitos. Aí depois, ó, ele dá o exemplo lá de cima, né, do gelo e da fogueira. A queima da madeira na fogueira é um exemplo de transformação química, porque a gente já não vai ter mais a madeira. Pois ao final do processo, a matéria inicial teria sido transformada em cinzas e gases. Outros exemplos de transformações químicas são o fruto amadurecendo, aí ele dá outros exemplos, objetos metálicos enferrujando, alimento sendo cozido, a fotossíntese, né, que é um processo que as plantas fazem, entre outros. Então, esses são exemplos de transformações químicas. Então, repetindo, se no exercício de casa aparecer para a gente classificar em transformações químicas e transformações físicas, primeiro, antes de vocês responderem, vocês vão pensar, tá? Se tiver ocorrendo a transformação com uma alteração, com uma mudança, com uma modificação, a gente vai classificar como transformação química. Se estiver acontecendo essa transformação, mas ela não tiver uma mudança, não sofreu uma mudança, uma alteração, aí a gente vai chamar essa transformação de transformação física, porque ela continua sendo a mesma coisa, só que em estado diferente, igual o papel rasgado ali. Ele continua sendo papel. Agora, quando a gente queima ele, aí não, aí ele passa a ser cinza. Aí é uma transformação química, tá? Então, vocês vão primeiro, antes de sair respondendo, vocês vão analisar a situação, tem que parar para pensar. Mudou? O que está acontecendo? Mudou? Teve alguma alteração? Ah, se teve alteração, transformação química. Se não teve, transformação física. Ok? Todo mundo Ok, entendeu essa parte? sim. Essa parte não é difícil, não, é bem tranquilo. Bom, aí nós voltamos na parte sobre misturas, que a gente estudou semana passada, que as misturas elas podem ser classificadas em misturas homogêneas e heterogêneas. Homogênea é aquela que a gente não consegue distinguir o que tem ali na mistura, né? Não está dividido em fases. E a heterogênea a gente consegue ver perfeitamente o que tem na mistura, porque ela fica toda dividida, igual a água e o óleo que a gente analisou na semana passada, tá? E aí, hoje, a gente vai ver algumas técnicas que existem na química para a gente fazer a separação dessas misturas, tá? E aí nós vamos começar pelas misturas heterogêneas, aquelas que dão para a gente visualizar certinho o que tem na mistura. Então, vamos lá para a página 261. E nós vamos marcar a primeira frase lá de cima. Primeira frase da 261. Vocês vão marcar assim, ó, misturas, tanto homogêneas quanto heterogêneas, podem ser separadas por meio de determinadas técnicas. Vão marcar até técnicas. Pessoal que está conversando no chat, que não é da matéria. Vamos parar, porque senão vocês vão ficar perdidos, aí não vão conseguir fazer o dever. Bom, então ele vai começar pelas misturas heterogêneas, tá? A primeira técnica que ele ensina
é a filtração, a técnica de filtração, tá? O próprio nome já diz. A técnica que utiliza o método de separação de misturas pela filtração é um filtro, tá? É um filtro que vai filtrar todos esses componentes da mistura. Posso continuar ou vocês vão continuar conversando no chat sobre jogo? Posso, Richard, Lucas. Bom, então na 261, ele fala desse método da filtração, só que antes dele explicar o que é, que eu já falei, né, que é um método de separação por um filtro, ele explica como fazer um filtro caseiro para separar essas misturas. Então, a gente tem ó, uma mistura aí de solo e água, ou seja, aquela água barrenta, né? E aí a gente quer filtrar essa mistura aí. Será que isso dá certo? Se a gente pegar essa mistura e passar por esse filtro, será que a gente consegue filtrar alguma coisa aí? Sim, tá? Por quê, ó? Olha quantas camadas tem esse filtro. A gente tem uma camada de cascalho grosso, a gente tem uma camada de cascalho fino, areia grossa, areia fina e algodão. Então, isso vai sendo filtrado de cima para baixo, tá? Até chegar à camada do algodão, que é a filtração final. E aí, na página 262, ele mostra um processo que a gente faz na nossa casa todos os dias, ou pelo menos a nossa mãe faz, que é a filtração do café, quando a gente faz o café, tá? A gente, no processo do café, quando a gente prepara o café, a gente tem o pozinho, que é o soluto, e tem a água, que é o solvente. Aí a gente coloca esse pozinho num filtro, ou filtro de papel, ou naquele filtro de pano, e joga água. Quando a gente joga água, esse pozinho de café, que é o soluto, a parte, né, da solução que é sólida, é o soluto, se mistura com aquela água ali e a parte de baixo do recipiente do coador vai filtrar o café, vai ficar só o café sem partícula nenhuma de pó. Essa técnica de filtração, a mãe de vocês fazem todo dia, tá? É um bom exemplo dessa técnica de filtração. Aí na página 262 tem a explicação do que é essa técnica. Vamos marcar também, ó. A filtração é um método utilizado para separar misturas heterogêneas entre sólido e líquido ou líquido e gás. Nesse caso aí, sólido e líquido, né? O pó do café é a parte sólida e a água é a parte líquida. Ela consiste na utilização de filtros, membranas ou outro material com características que deixam passar algumas substâncias e retém outras. Vamos marcar até aí, até outras. Então, nesse caso aqui que está mostrando, ele está usando o filtro de papel, mas a gente poderia utilizar o filtro de pano, né, que também é muito utilizado, para poder coar esse café, esse pozinho, né, no caso, que é o café, a parte sólida dessa mistura. Aí ele pede para a gente pensar, ó, ele coloca uma questão. Qual é a função do filtro de papel na situação ao lado? Para que ele está servindo? Quem sabe dizer? Para coar o café. Isso, para separar, né, para filtrar o pó do café e não deixar ele passar para a parte de baixo, para o líquido, tá? Senão a gente iria tomar um café cheio de pó de café. Quando o filtro ele começa a ficar ruim,
O de papel não, que ele é descartável, a gente usa uma vez e joga fora. Mas aquele que é de pano, quando ele começa a ficar ruim, ficar velho, a gente percebe que quando a gente faz essa filtração, algumas partículas do pó saem junto da parte líquida. Aí a gente sabe que já está na hora de trocar aquele filtro de pano. A mãe da gente sabe, né, na verdade. A hora que já está na hora de trocar esse filtro, tá? De substituir, comprar um novo. Ele não é descartável, de pano a gente consegue usar várias vezes, mas ele também tem uma durabilidade, tá? Quando começa a passar o pó para a parte de baixo, para o líquido, já está na hora de trocar, tá bom? Bom, aí temos uma outra técnica, que é a decantação. Essa técnica ela é muito utilizada em estações de tratamento de água, tá? Quando a nossa água, a água que a gente usa na nossa casa, ela está lá na estação de tratamento, eles utilizam esse processo de decantação. O que é isso? O que é esse processo de decantação? Quando a gente precisa separar uma mistura heterogênea, se a gente deixar essa mistura descansando, a gente consegue ver que toda a parte do soluto, que é a parte sólida da solução, fica no fundo. Então, por exemplo, se a gente faz o leite com Nescau, né, de manhã, aí a gente vai, pega o leite, coloca o Nescau e mistura. Se a gente não for tomar na mesma hora, acontece esse processo aqui de decantação. O leite vai voltando a ficar branquinho novamente e todo o Nescau fica no fundo, tá? Aí a gente precisa misturar de novo para tomar, porque senão fica sem gosto. Então, esse processo de decantação acontece assim, é como se fosse um descanso. A gente coloca lá a solução, né, a mistura, para descansar, e aí a gente consegue perceber aonde está a parte sólida dessa mistura e aonde está a parte líquida. Nesse caso aí também é a água com a terra, né? Então a gente tem aí uma parte com o solo no fundo, porque essa parte é mais pesada, e a parte com água para cima. Vamos marcar então essa técnica. Kátia, Lá na decantação, na página 262, ó. Até densidade delas. A decantação é um método utilizado para a separação de misturas heterogêneas entre sólido e líquido e líquido, por exemplo. Essa técnica consiste na separação de substâncias com base na diferença de densidade delas. Até aí. Por que está falando na diferença de densidade delas? A densidade, a gente falou na semana passada, que é o peso. Então, como o solo é mais pesado, essa parte da areia vai ficar no fundo. A água é mais leve, ela vai ficar na parte de cima. Tá? Até aqui tudo bem? Sim. Aí, ó, na página 263, tem exatamente a foto de uma estação de tratamento de água. Porque na estação de tratamento de água, eles utilizam uma substância que eles colocam na água para a água ficar melhor, né? Uma qualidade Tia, me melhor. perdi. Qual é a página? 206. 200 e quê? 62. 2? 3. 263, lá em cima. Para marcar. Ah, é que minha folha tava junta com a outra, não tava coisa. Bom, aí nessa estação de tratamento, quando eles colocam o sulfato de alumínio, é uma substância que deixa a água mais pura, tá? Tratada. Aí eles colocam, essa substância fica toda por cima da água. Aí eles têm um tanque lá na estação de tratamento, que o nome do tanque é tanque de decantação. Aí eles colocam essa substância do sulfato de alumínio e espera as impurezas da água grudarem nessa substância, né? Que é um
É um floquinho, essa substância é em floco. Então, gruda as impurezas da água ali, aí esse floquinho fica pesado e eles esperam decantar e vai parar lá no fundo do tanque. Aí, essa água que já recebeu esse tratamento passa para um outro tanque, até finalizar o processo de tratamento, tá? Por isso que eles colocaram essa foto aí, para vocês verem como que é. Só que não dá para ver, como está de longe a foto, não dá para a gente ver esse processo de decantação. Mas ocorre dessa forma. Eles pegam o sulfato de alumínio, que é uma substância que deixa a água mais pura, colocam na água através de floquinhos. Essas impurezas da água grudam nesses floquinhos, aí esses floquinhos vão pesar, vão cair, vão ficar lá no fundo. E a parte de cima da água vai ficar já uma água bem melhor do que no tanque anterior. Porque, se vocês observarem aí, ó, tem diversos tanques, né? São várias etapas, a água passa por várias etapas de tratamento. Bom, aí nós temos mais 2 exemplos, ó. Esse também a gente faz na nossa casa, igual o café, tá? Que é a levigação e a ventilação, ó. Aí ele explica, ó, que a levigação, para a gente separar essas misturas, a gente utiliza a água. E na ventilação, a gente utiliza o ar, ou seja, o vento, tá? Então, a gente tem aí, ó, uma pessoa lavando arroz. Então, quando a gente lava o arroz, a gente consegue tirar, né, do arroz qualquer impureza que esteja ali junto do arroz. E aí, quando a gente usa a água para isso, a gente chama essa técnica de levigação. Ou então, ó, aqui uma pessoa está descascando o amendoim. O amendoim, ele tem uma casquinha. Para a gente utilizar esse amendoim, para a gente torrar esse amendoim, a gente torra e depois a gente esfrega o amendoim com a mão e ele solta a casquinha. Só que para a gente separar a casquinha do amendoim, o que que a gente faz? A gente utiliza essa técnica de ventilação, que é nada mais, nada menos do que a gente assoprar. A gente assopra e aí a gente consegue separar a parte da casca da parte do amendoim, tá? O pessoal que está conversando no chat. Não tenho como puxar a orelha daqui. Que vontade de puxar a orelha. Estão rindo? Eu estou falando sério. Se tivesse na sala, eu tinha puxado a orelha. Tem que prestar atenção para poder entender, senão não vai conseguir fazer o dever. Depois vocês conversam, tá? Bom, então vamos marcar lá, ó. Tá em negrito aí a palavra levigação. Levigação é utilizada para a separação de misturas heterogêneas entre sólidos. Nela, a água passa pela mistura, separando as substâncias menos densas das mais densas, que é o caso do arroz. Marquem essa parte aí. Esse parágrafo todo falando de levigação, que é a explicação. E na ventilação, que é o último parágrafo da página 263, vamos marcar ele todo também. A ventilação, assim como a levigação, é um método utilizado para a separação de misturas heterogêneas entre sólidos. A diferença é que esse processo separa as partículas menos densas das mais densas por meio da passagem de uma corrente de ar e não de água. A gente usa o vento ou o nosso próprio vento, né? Que a gente assopra, a gente consegue fazer essa técnica. Mas pode ser um ventilador também, tá? Pode ser também. Oi, quer falar, Ana Clara? Onde que você tá? Eu estou no finalzinho da 263. A ventilação? Tem que marcar o parágrafo da levigação e tem que marcar o parágrafo da ventilação. Marca aí.
Ô tia, qual é a página? 263. Tá vendo? Vocês ficam conversando no chat, aí depois ficam perdidos. 263, vocês vão marcar lá embaixo a Tia, explicação de levigação e a explicação de ventilação. tia, o que é heterogêneos? É o que mesmo? Heterogênea é uma mistura que a gente consegue visualizar aquelas divisões, igual a água e o óleo, Ah, tá. tá? A gente consegue ver as fases da mistura. Então, heterogênea é quando a gente consegue descobrir o que tem ali naquela mistura, porque ela é dividida em fases. Então, a água e o óleo, por mais que a gente misture, elas vão ficar separadas. A gente vai conseguir descobrir o que tem ali na mistura. Quando é uma mistura homogênea, aí a gente já não consegue identificar o que tem ali, tá? Porque tá bem misturado mesmo. A gente diz que ela é perfeitamente miscível. Aí a gente não consegue ver essas fases, essas diferenças, tá? Agora vamos marcaram a 263, então? Agora vamos para 264. Na 264, temos a última técnica de separação de misturas heterogêneas, tá? Que é a separação magnética. Essa é muito fácil da gente entender porque vai usar um ímã para separar, tá? Então, por exemplo, aí nós temos ferro e enxofre. Temos os dois aí. Professora, eu saí porque eu acabei apertando o botão errado. Tá, não tem problema não. Então, coloca lá na página 264. Eu já tava já. Ah, tá. Bom, então nós temos aí, ó, o enxofre e o ferro. Aí, essa pessoa quer separar esses dois componentes da mistura, tá tudo misturado aí, ele quer separar. Como que ele vai separar? Ele vai pegar um ímã e vai conseguir, pelo ímã, atrair toda essa parte de ferro. O que sobrar vai ser a parte do enxofre. Então, quando a gente tem uma mistura em que um dos dois tem essa propriedade de ser atraído por um ímã, ou seja, alguma coisa relacionada ao ferro, a gente consegue separar através da separação magnética. Fala, Ana Clara, quer perguntar alguma coisa? Não? Não. Tá, então vamos lá, ó. Vamos marcar essa última parte aí, esse último parágrafo da separação magnética. Essa técnica é chamada de separação magnética, um método utilizado na separação de misturas heterogêneas entre sólidos, em que um deles tem a propriedade de ser atraído por ímãs, como ocorreu com a limalha de ferro. Então, esse só dá certo se uma das substâncias conseguirem ser atraídas pelo ímã. Se for duas substâncias que não são atraídas pelo ímã, ou seja, que não são metais para ser atraídas pelo ímã, aí não tem como separar. Essa separação ela só deu certo porque nós tivemos aí na mistura o enxofre e o ferro. O ferro, ele consegue ser atraído pelo ímã. Então, o que essa pessoa fez? Aproximou o ímã ali e todos esses pedacinhos aí de ferro foram atraídos pelo ímã e só ficou a parte do enxofre. Então, ele conseguiu separar os dois. Sem esse ímã, ficaria muito difícil da gente separar isso, tá? Porque eles têm quase a mesma porosidade. Então, os dois aí são sólidos. Como que a gente iria separar esses grãozinhos aí, grãozinho por grãozinho? A gente iria levar uma eternidade e não ia conseguir. Então, por isso que utiliza essa técnica de separação magnética. O ímã, ele ajuda, né? E
além dele ajudar, é uma forma mais rápida de ter essa separação, tá? Então, até aqui, até a separação magnética, são separações de misturas heterogêneas, aquelas que a gente consegue identificar diferentes substâncias, tá? Elas ficam separadinhas por fases. As de agora, que a gente vai ver agora, são misturas homogêneas. Aí essas já são mais difíceis da gente identificar, porque elas estão muito misturadas. Então, a gente não consegue ver essa separação, tá? E aí, a primeira técnica de separação da mistura homogênea é através da evaporação. Ele dá o exemplo aí de uma salina. Todo mundo já viu uma salina? Sabe o que é uma salina? Sim. Lá na região dos lagos, quando a gente vai para a região dos lagos, a gente consegue observar bastante, porque tem bastante salina por lá, tá? O que são essas salinas? São... Oi, Ana Clara, fala. O que é salina? Então, o que é isso? São pequenos tanques, tá? São reservatórios. Só que esses reservatórios são reservatórios rasos, não é fundo, é rasinho, que a água do mar é coletada. Aí, tá vendo que é só um pouquinho de água, ó. Esse tanque, ele é rasinho. Essa água do mar, ela vai evaporar, e aí os funcionários que trabalham na salina vão recolher, depois que essa água evaporar, vão recolher o sal que a gente usa na cozinha, tá? Então, a salina é um local em que tem diversos reservatórios rasos, não é fundo, tá? Rasos, da água do mar. Eles colhem essa água do mar, colocam nesses reservatórios. Essa água, ela evapora naturalmente pela presença do sol. E aí, quando essa água evapora, só fica o sal que está presente na água do mar, que a água do mar é salgada. Eles juntam esse sal, tá? Leva para uma indústria, para uma fábrica, para refinar esse sal. E aí a gente compra dessa maneira que a gente usa na cozinha, ele bem fininho. É assim que acontece, tá? Então, como separar esse sal dessa água salgada? Através dessa técnica chamada de evaporação. Quando a água evapora toda, só fica o sal. Quando a gente vai à praia, a gente consegue observar um pouco isso. A gente entra na água do mar e aí depois que a gente sai, quando a gente fica no sol, não sei se vocês já repararam, o nosso corpo fica todo esbranquiçado quando seca a água do sal, a água do mar na nossa pele. Fica todo esbranquiçado. Ali é a presença do sal da água, tá? A água que estava no nosso corpo evaporou por causa do sol e aí só ficou um pouquinho do sal que estava ali naquela água que ficou no nosso corpo. A gente também consegue observar o sal assim, tá? Bom, então vamos marcar. Esse nós vamos marcar lá no finalzinho da página, ó, onde está a palavra evaporação em negrito, até o final. A evaporação é um método utilizado para a separação de misturas homogêneas entre sólido e líquido. Geralmente, esse processo é utilizado quando se deseja separar a fase sólida da mistura, como o sal da água do mar. Aí ele dá esse exemplo da salina. Marquem essa parte aí. Agora, a última técnica, essa eu acredito que vocês ainda não tenham ouvido falar, não, tá? Essa é a técnica mais difícil porque ela precisa ser realizada num laboratório, tá?
Então, existem diversos exemplos no nosso dia a dia que utiliza essa técnica, tá? Que a gente vai ver agora, mas todos esses métodos vão ser realizados num laboratório de química, que é o método da destilação, tá? Que é isso? Para a gente realizar a técnica de destilação, a gente precisa de um destilador, que é um aparelho próprio de um laboratório de química. O que ele vai conseguir fazer aí? Na nossa água, quando a gente pega uma água da torneira, ali na água, a gente tem presença de diversos sais minerais, né? Que fazem bem ao nosso corpo. Quando a gente precisa de uma água destilada, o que é uma água destilada? É uma água livre de toda e qualquer substância. Nessa água não vai ter nenhum tipo de sais minerais. Quem é que consegue fazer esse processo de destilar essa água, de tirar todos os sais minerais da água? O destilador, através dessa técnica chamada de destilação, tá? Então, nós temos aí, ó, um conjunto de aparelhos, a maioria deles são de vidro, tá? A maioria deles, e com esse conjunto de vidros, de vidrarias, o pessoal que está no chat conversando, passando link, etc. Tia, Oi, Ana. tem 100 mensagens só no chat, gente. Oi? Tem 100 mensagens só Pois no é, chat. eu tô falando aqui, olha só, eu tô tendo que explicar e ler ao mesmo tempo o chat, sem parar de falar, porque eles estão atrapalhando, conversando E eu sobre... mandei o link porque Josias não tem meu número, só isso. Aí depois eu vou conseguir fazer o dever. Aí eu vou ter que explicar tudo de novo. Que Josias, cara, é Brian. Só que a gente Não, só tem... Josias não tem também meu número. Estou falando. A gente só tem semana que vem. Então, hoje, ó, nós estamos terminando. Essa é a última técnica, nós estamos terminando. E semana que vem nós vamos corrigir o dever que eu vou passar daqui a pouco. Eu não vou ter como voltar tudo de novo, porque na outra semana a gente já vai começar outro módulo. Aí vocês estão conversando, tem que prestar atenção. Senão a gente não consegue entender. Essa matéria já não é muito fácil, porque eu falei para vocês que isso está relacionado lá com o nono ano. Então, eu estou indo com bastante calma, estou repetindo várias vezes para todo mundo tentar entender. Se a gente ficar conversando sobre outra coisa, aí mesmo que a gente não vai entender. Por isso que eu não coloquei essa parte na prova. Porque como é um assunto que vocês nunca viram, a gente tem que ir com calma, porque se eu colocar na prova e nem todo mundo entender, vocês não vão conseguir fazer. Então, o que eu fiz? Não coloquei na prova. Mas aí a gente está tendo a aula, vocês estão conversando de outras coisas, aí fica complicado. Podemos continuar para terminar? Está quase terminando a Eu aula. parei de ler, chegou a 100 mensagens só no chat. Aí, se não ver, o telefone fica travando. Pois é. Bom, então vamos voltar lá na destilação. Então, nós temos aí, ó, um conjunto de vidros e de suportes também, tá? O que são esses suportes? São esses ferrinhos, ó, que deixam esses vidros em pé. Porque o vidro, no fundo, ele é redondinho, então ele não consegue ficar em pé. Se a gente colocar ele em pé, ele vira, tá? Porque o fundo é de fundo redondo. Ó, estão brincando de desativar o microfone também. Isso também não pode. Quando já tiver o meu microfone. Eu tô vendo. Não pode. Bom, e aí a gente tem, ó, quando a gente junta todos esses vidros com esses suportes, a gente tem o destilador, que vai fazer a água destilada. Vou dar um exemplo. Quando a gente compra um shampoo, tá? No shampoo,
lá na fábrica, né, no laboratório químico que faz o shampoo, eles precisam de água para fazer a composição do shampoo. Só que essa água, ela não pode ter os sais minerais presentes nela, tá? E aí, o que eles fazem? Essa água, ela precisa ser livre de sais minerais. Então, eles vão fazer essa água destilada nesse instrumento para não dar interferência na fórmula do shampoo. E assim, em outras coisas também. Em alguns medicamentos é feito dessa forma. Porque se a gente coloca a água da torneira tem esses sais minerais. E aí pode interferir na fórmula do produto que está sendo feito. Tá? Então, vamos marcar aí na destilação. Ó. Vamos marcar dessa parte que está em negrito até o final. Tá? A destilação é um método utilizado para a separação de misturas homogêneas entre sólido e líquido, líquido e líquido. Esse processo se baseia na diferença existente entre os pontos de ebulição das substâncias que fazem parte da mistura. Essa técnica pode ser utilizada para purificar a água, por exemplo, que foi o exemplo que eu dei. Ela vai retirar Esse aparelho vai retirar todos os sais minerais da água e vai deixar ela livre, sem nada. E aí a gente vai chamar essa água de água destilada, tá? Porque vai fazer uma destilação, que é uma técnica de separação de mistura homogênea. Ok? Agora eu vou colocar lá no chat as páginas que vocês vão fazer para a semana que vem. Para depois eu conferir aí a chamada de vocês. Página 268. 269. 270. Tem bastante coisa de marcar, de completar esquema. É bem fácil de ver. Só que tem que prestar atenção. Aí depois, 272. 273 e 274. Ó, coloquei lá e saiu do 273 duas vezes. Espera aí. 274. Copiem aí, anotem aí em algum lugar. Aí, na aula da semana que vem, nós vamos corrigir todas essas páginas para finalizar o nosso módulo 2. Tá? E a gente termina o nosso módulo 2. Para agosto, a gente começar o módulo 3. Deixa eu só ver aqui quem eu não marquei. Alexandra, tá aí? Tia, eu vou tomar presença. Ana Clara, eu já tinha marcado. Ângelo. Quem eu já dei presença, aí já pode ir saindo, tá? Quem já anotou aí o dever de casa. Minha presença? Já, Pedro. Tá, tchau. Ângelo. Já me deu presença já? Quando eu Já, entrei? Cailane, já. Tá bom, então tchau. Tchau. Também me deu presença, tia? Tia, você já botou minha presença? A Isabela. Ângelo tá aí? Não, tia. Não. Arthur. Não saiu da escola. Colocou minha presença? Brian. Ele tava, tia. Eu também vi. Caio. Presente. Tchau. Tchau. Até semana que vem. Deixa eu ver aqui quem mais que eu não marquei. Felipe, Gabriel, tá aí? Colocou a minha, tia? Coloquei, Davi. Colocou a minha, tia.
Coloquei, João. Ó, eu só preciso Colocou a de minha? de Felipe Gabriel, tá aí? Giovana, coloquei. Colocou o meu, Colocou tio? o meu, tio? Tiago, coloquei. O meu, tio, colocou o meu? Tia, colocou o meu? O tio colocou o meu? Lucas Miguel, né? Tá Tia, aí. colocou o meu, tio? Presente, tio. Ok, agora coloquei. Lucas. Tio, Tia, colocou e o meu? Richard, coloquei. Tio, colocou o meu? Josias, coloquei. Maria Tio, Fernanda. tio, colocou o meu? Coloquei. Miguel, pode ir. Maria Fernanda tá aí. Mariana.